como me foi feito? A pergunta sobre o milagre maior que mais me emocionou foi justamente um trabalho que eu fiz no Maranhão, em Pindaré-Mirim. Deus operou um milagre naquele templo superlotado, muita gente. O Senhor estava batizando 25 com o Espírito Santo já naquela hora. E de repente ouviu-se um grito em meio àquela multidão que lotava aquele templo, em Pindaré-Mirim, no Maranhão: irmão Elson, a minha mãe acaba de falecer. Eu, do púlpito, ao olhar a multidão, eu disse: ela não faleceu. É uma bênção que eu pedi para Jesus, e o pastor da igreja está ciente, até porque quando eu cheguei eu conversei com ele do gabinete, e o pastor olhou para mim e sorriu. E nós fomos ao encalço daquela mulher, e a sua filha, muito agitada, disse: o senhor disse que a minha mãe não morreu? Eu sou enfermeira. Olha aqui, botou a mão aqui na veia aorta, já que está morta. Eu estou acostumada a lidar com defuntos. Como é que o senhor disse que minha mãe não está morta? Olha aí, minha mãe morreu. Ela disse: não morreu, porque eu fiz um pedido ao Senhor Jesus aqui. Quando cheguei aqui em Pindaré-Mirim, falei com o pastor da igreja que queria um milagre grande, e o Senhor Jesus me atendeu. Eu fui ao encalço daquela mulher, afastei, mandei que recuasse a multidão e disse: como é o nome dela? E foi-me dito: fulana. Eu disse: Senhor, aquele pedido que eu lhe fiz, devolva a vida a essa mulher, para que essa pequena cidade tome conhecimento de que o Senhor Jesus não é um Deus raquítico que está parado, morto, pendurado em qualquer parte. Ele está em nosso coração, Ele está em nosso meio, Ele está conosco. Devolva a vida a esta mulher agora. Quando eu disse assim, meus amados, aquela mulher estremeceu e glorificou o nome de Jesus. Glória a Jesus! A multidão vibrou e glorificou o nome do Senhor. E depois chegou ao conhecimento do médico da cidade. Ele me chamou, pois eu fui parar no médico, porque depois desse milagre eu caí, não sei porquê, eu caí. Eu acho que a carga foi tão grande que eu não suportei, caí e me levaram para o posto médico. E ao chegar lá, o doutor disse: eu já sei o que houve. Eu já sei o que houve. Tu és um homem de Deus. Entre aqui no meu gabinete e ore por mim. Mas o que está acontecendo, doutor? Depois você vai saber. Aí eu fiz a oração por ele. Ele disse: eu sou presbiteriano desviado e estou voltando para Jesus. Glória a Jesus. Olha, a cidade toda vibrou, a igreja, aquela região toda tomou conhecimento. Esse é o milagre que me satisfez. Depois disso aí, se Jesus quiser me preparar e me levar embora, já estou satisfeito. Olha, eu dou graças a Deus porque eu não sou apenas simplesmente um cantor. Eu consegui conciliar o trabalho de cantor evangélico como também de um autêntico evangelista. Que Deus se digne abençoar todos quantos ouvirem esse testemunho, que a fé de cada um seja aumentada a cada dia. Amém. Um homem queria matar o pastor em pleno culto, em Vila Brasil, São Gonçalo, e era o pastor Otto. Na Assembleia de Deus em Vila Brasil, Itaboraí, Rio de Janeiro, na direção do pastor Otto, vimos o poder de Deus sendo derramado quando foi batizado com o Espírito Santo 44 irmãos. E havendo muitas curas e decisões. Um homem desconhecido foi à igreja com um cacete para matar o pastor. Aconselhado pelo porteiro, deixou o cacete ao lado de fora, na frente da igreja, e ficando combinado que no término do culto ele podia matar o pastor. E o culto prosseguiu. O homem foi dominado pelo anjo do Senhor e pelo poder do Espírito Santo. O homem valente não resistiu e caiu aos pés de Jesus. Todo o povo glorificou a Deus e a igreja foi renovada. Ele estava perturbado
E eu dizia aos irmãos: deixe-o entrar. Chegou a hora dele matar o pastor. E ele entrou com aquele cacete na sua mão, e quando chegou em frente do púlpito, ele caiu ajoelhado e chorando, e levantou os braços e aceitou Jesus como Salvador. Parei muito pouco em meu lar, viajando por este Brasil lá fora. Apenas 6 estados do Brasil não tive o privilégio de conhecê-los. 15 de maio de 93. Em 15 de maio de 93, em campanha realizada na Assembleia de Deus na Rua Helena, Realengo, congregação de Bangu, durante 3 dias, Deus operou maravilhas, tendo curado uma senhora professora cega e paralítica há alguns anos. Essa mulher andou na presença de todos e glorificava o nome de Jesus. Quando coloquei as mãos sobre os seus olhos, ela exclamou: missionário, pode tirar suas mãos, Jesus já me curou, pois já vejo o nome de Jesus escrito aí, sobre o púlpito. Em ato contínuo, essa mesma mulher perguntava pelo homem de branco que estava no púlpito do meu lado e dizia que quando eu desci do púlpito para orar por ela, aquele varão de branco descia comigo. E ela, muito entusiasmada, perguntou: ele não é seu amigo? Ele desceu na sua frente quando você veio. Ele estava aqui do lado, um senhor alto, vestido de branco. Cadê ele que eu não o vejo mais? Ele estava lá sentado no púlpito do teu lado. E eu então comecei a glorificar o nome de Jesus e notei que o Senhor se fez presente naquela noite. E a mulher voltou curada. E ela deu testemunho e disse que havia ficado cega e paralítica quando recebeu um buquê de rosa enfeitiçado. E quando chegou no templo, no dia do casamento, quando ela colocou o seu pé direito no primeiro degrau da igreja, ela ficou cega e paralítica. E na oração, quando nós oramos por ela na igreja, os demônios saíram dela e ela voltou a enxergar e voltou andando para a sua casa. O nome de Jesus mais uma vez foi glorificado. Em Brasília, teria que pregar em uma igreja, mas não tinha mensagem. Orei ao Senhor durante 3 dias com jejuns. Então, pela madrugada, um varão apresentou-se para mim, falou-me em alto som: São Mateus 7, 20 em diante. Nessa igreja foram batizados com o Espírito Santo 17 irmãos. Nós vimos a glória de Deus, vimos aquelas damas vindo à frente, tirando o batom dos lábios, arrancando os brincos, falando em línguas, e o nome de Jesus sendo glorificado em meio àquela multidão. Era uma igreja missionária. Vimos a glória de Deus. Em Cavalcante, no Rio de Janeiro, o varão apareceu quando eu orava a Deus para saber o que deveria pregar na congregação em Silva Vale. Outra vez o varão bradou: desperta-te, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. E ao chegar àquela igreja, eu disse aos irmãos: eu não vou fazer pregação, mas vou conversar com vocês sobre o que o Senhor me falou essa madrugada. E era uma quinta-feira, e ainda não havia sido batizado nenhum com o Espírito Santo. E naquela noite Deus me revelava um homem com um problema de opressão e o outro coração. Eu chamei à frente, orei por eles, perguntei: vocês querem Jesus? Eles disseram: queremos sim. Pois como é que o senhor sabia que eu sofria do coração? E como é que o senhor sabia que eu estava com esse problema de opressão? O Espírito Santo sabe de tudo. E eles aceitaram Jesus e os crentes foram batizados. 16 irmãos foram selados. O nome de Jesus outra vez glorificado. Volta Redonda, o varão falou comigo para que eu lesse para a igreja 1 Pedro 4, 7 em diante, falando sobre o amor entre os irmãos. Houve choro e foram batizados com o Espírito Santo 23 irmãos, e outros curados.
havia um homem com problema no maxilar inferior. E eu dizia, lá atrás está a prova que Deus me falou essa madrugada. Aquele homem tem gastado o que não tem, ele já não tem um centavo mais atrás de médico aqui na cidade para colocar o seu maxilar inferior no lugar. Mas o Jesus que me falou esta madrugada vai curá-lo agora, para que vocês tenham prova de fato que Deus falou comigo. E dei um tapinha no maxilar inferior daquele homem, e o maxilar voltou para o lugar. E o pastor me disse, você o conhece de onde? Eu disse, eu nunca o vi, estou vendo ele hoje. Deus está falando comigo a respeito dele. E em Resende, Rio de Janeiro, foram batizados com o Espírito Santo 23 irmãos. Eu pedi ao Senhor que fizesse isso e ele fez. O varão apareceu-me outra vez dizendo em alto som, aos Romanos 1:27, e havia de fato esse problema entre os irmãos. Parque São José, Campos, estado do Rio de Janeiro. Também Deus me deu pela madrugada. O varão falou comigo, leia 1 Pedro 2:16. E Deus abençoou grandemente aquela congregação. Na cidade de Presidente Médici, Maranhão. Ao chegar naquela pequena cidade, pedi a um dos irmãos que tinha em seu carro uma aparelhagem de som que saísse pela cidade, convocando cego, surdo, entrevado, paralítico, epilético, febris, todo tipo de gente que ele pudesse encontrar, que lotasse a igreja, que anunciasse, que enchesse a bola e que dissesse à população que tinha um homem de fora, que Deus ia operar milagres e maravilhas. A igreja lotou, a igreja superlotou, e veio em meio a essa multidão um casal. E este casal combinou em casa, minha velha, eu vou atender o chamado desse moço que está aí. Eu sou entrevado, mas eles têm mania de chamar a gente para ser crente. Se esse Jesus não me curar, eu não vou aceitar, e você também não aceita, tá, minha velha? Então eles combinaram, e eles, está bem, meu velho. E a igreja lotou. E quando Jesus começou a derramar o Espírito Santo, eu me lembrei já quase no fim do culto desse casalzinho. Então lá atrás estava ele sentado sobre uma cadeira. Eu fui ao encontro dele e lhe disse, o senhor crê que pode andar? Ele disse, creio. Eu vou lhe passar fogo. Comecei a passar as mãos nele, dei uns tapinhas nas suas pernas, e então eu lhe disse, levante-se. E ele então levantou-se e começou a andar. E o povo, quando viu aquele senhor andando, e que eles nunca tinham visto milagre, começaram a gritar. A igreja gritava e dizia, o seu fulano está andando, olha lá, o seu fulano está andando. E foi aquela gritaria e gente falando em línguas, e ele veio caminhando em direção do púlpito ao encontro de sua companheira. E ao aproximar-se dela, e ele disse para ela, aqui, minha velha, eu estou curado. E ela disse, você aceitou, meu velho? Ele disse, eu aceitei. Aceita, minha velha? Ele disse, não, eu não estou enxergando. Eu combinei com você. Só aceito esse Jesus se eu ficar curada. Se eu não ficar curada, eu não aceito. Você ficou, então você vai cuidar de mim. Vamos embora. Jesus não me curou, não, eu não quero ser crente. Aí quando ela virou-se para sair com ele, ela deu aquela parada e disse, eu estou vendo umas coisinhas, eu estou vendo umas coisinhas. E parou, está vendo, minha velha? Eu estou vendo. Aí, está melhorando, está clareando. Então aceita, minha velha. Ela disse, pois eu aceito. E ela voltou e aceitou Jesus como Salvador. E o povo dava glórias e chorava e glorificava o nome de Jesus. Aleluia. Não demorou muito tempo, recebi um telefonema do pastor Ivanildo, Guajará-Mirim, Porto Velho, que faz divisa com a Bolívia, cidade de Guajará-Mirim. O pastor dizia o seguinte, convidei um cantor para vir em nossa festa
mas o mesmo me pediu uma soma absurda. E você quanto pede para vir aqui? Pois temos lido os testemunhos na contracapa de seus LPs. Entendemos que o irmão seria útil nos trabalhos, cantando e pregando e fazendo a obra do Senhor. Tendo-lhe dado a resposta imediatamente, prepara-me uma esteira bem grossa e coloca-me em algum canto para repousar, e vou levando comigo alguns LPs e o poder de Deus. A minha carta foi apresentada ao ministério e todos aprovaram e glorificaram a Deus. Foi-me reservado um quarto em um pequeno hotel distante da igreja. Pela madrugada comecei a orar e pedindo ao Senhor que me revelasse o problema. E de repente um varão apresentou-se com uma folha de papel ao maço pautado, e no centro desta folha havia uma circunferência e bem na tangente havia o nome da pessoa problemática: Oliveira. No púlpito perguntei ao pastor pelo Oliveira. Ele levou um susto e me disse: quem já foi lá no hotel fofocar? Tendo-lhe dito que o varão de Deus havia me revelado, desenhei tudo o que o varão me mostrou, e o pastor sentiu-se feliz e maravilhado. O pastor começou a falar-me sobre o irmão. Este homem foi separado para o ministério e me confessou que havia assassinado um homem há 18 anos e fugiu para Guajará-Mirim, e por isso não podia pertencer ao ministério. O varão me disse o seguinte: fale com meu servo para ir à comarca mais próxima da cidade, que ele vai ter uma surpresa. E lá chegando, ouviu do juiz: esse crime prescreveu-se. Você gosta dele e acha que o mesmo está convertido? Aproveite-o na obra, pois o perdão dele agora é com Deus. E o nome de Jesus foi glorificado e o irmão foi reintegrado ao ministério daquela igreja. Em 1987, fui enviado ao estado de Rondônia, ficando hospedado em Porto Velho, na residência do pastor Luiz Fontes, que nessa época era o presidente do campo nesse estado. O desejo do pastor Luiz era viajar comigo ao estado do Acre, a fim de fazer uma campanha evangelística nesse estado. Tendo mesmo me perguntado se conhecia o Acre, tendo-lhe dito que sim. Então o pastor Luiz Fontes olhou para mim e me perguntou: quando você esteve no Acre? Respondi-lhe que esta madrugada. Meus irmãos e amigos, creiam se puderem. Eu fui arrebatado de Porto Velho até ao Acre naquela madrugada por um varão, o qual me colocava sobre um templo em construção, e ao mesmo tempo o mesmo me mostrava um templo abandonado com excremento de cavalo na entrada da porta principal, e a parede do lado direito estava totalmente no chão, deixando transparecer abandono total. E em seguida o mesmo varão colocava-me sobre a congregação e mostrava-me o obreiro dormindo. Então lhe disse: se eu fosse o pastor desse campo, trocaria o obreiro desse lugar. Na terça-feira voamos para o Acre, e a primeira coisa que o pastor fez, visitar o templo em construção. O pastor saiu na frente, eu no meio e o pastor local atrás. Quando chegamos em frente ao templo, qual foi a surpresa? Conforme lhe fora relatado, assim o problema foi encontrado. Quem se coloca à disposição da obra de Deus consegue ver coisas espantosas, nunca vistas em nossos dias. Igreja fechada pelo padre. O pastor Alexandre achou por bem me convidar para essa última tarefa em Itaituba. Dizia-me ele: o templo está fechado em uma ilha fluvial há 6 meses e estamos com dificuldade de executar esse trabalho nesse lugar. Você quer ir conosco? Quero. Eu vou de carro, não vou de navio não, que eu não sei nadar. Então os irmãos subiram no navio acima
rio acima, aliás, e eu fui de carro com ele. Quando chegamos, colocamos a aparelhagem de som, armamos o palanque em frente ao templo e ao entardecer começamos o trabalho. E o pastor me recomendou: não fale em santo, não fale em Virgem Maria, não fale o nome do padre, não toque em nada da Igreja Católica para não dar problema, senão vai correr sangue, que o povo aqui é muito zangado. Inclusive o padre desse lugar não gosta de crente. Então começamos o trabalho. E os irmãos já timidamente começaram a louvar o nome de Jesus. O pastor começou a falar, deu a palavra ao seu auxiliar e depois passou para mim e me recomendando: tenha cuidado, vigie para não correr sangue. E de repente eu comecei a cantar: João Evangelista viu um grande trono branco e nele estava Deus. E comecei a cantar este hino e depois comecei a falar. E nisso que eu começo a falar, eu me lembrei: eu fui criado em colégio interno. O padre, ele me ensinou a palavra de Deus, mas não me relatou corretamente que quem salvaria a humanidade era aquele que havia de nascer da Virgem Maria. E eu comecei a falar, e de repente eu ouvi uma voz bem no meu ouvido: há um homem aqui que está foragido da cidade, chame-o à frente, porque o meu nome vai ser glorificado. Eu disse: o Jesus dos crentes aqui desta ilha, o dono daquela igreja que está com aquele cadeado enorme, está me dizendo que há um moço aqui foragido lá do centro da cidade. Ele sabe que se ele voltar para lá, ele vai morrer. Vem aqui à frente, que se você aceitar Jesus, você não vai morrer mais. Ele levantou: sou eu! E gritou lá no meio da multidão, e veio andando, e veio um parente com ele, e eu ouvia quando a pessoa dizia para ele: vai, ele é do Rio de Janeiro, ele não te conhece, ele está Deus está falando com ele. Ele veio chorando e aceitou Jesus como Salvador. E o povo estava em volta dos irmãos, com facão na cinta, garrucha, chapéu na cabeça, fumando cigarro, esperando a hora do ataque, o sinal do padre para arrebentar com os crentes. E eu comecei então e continuei. E de repente, nisso que eu continuo falando a palavra de Deus, eu ouvi outra vez uma voz dizendo-me o seguinte: do teu lado esquerdo, há uma mulher que é tida aqui como louca. Ela corre com os cabelos arrepiados, sofre dores no abdômen. Chame na frente e ore por ela, porque vai ser o sinal. Então eu chamei, e a mulher veio e ficou de frente para mim e me disse: como é que o senhor me conhece? De onde é que o senhor me conhece? E eu disse: eu não te conheço, mas o dono daquela igreja que está com aquele cadeado enorme conhece todos vocês aqui. Então eu disse: demônio imundo, em o nome de Jesus, sai desta mulher. E ela rodopiou e caiu e ficou como morta. E quando ela ficou como morta, aquele pessoal que estava com aquele facão na cinta, todo mundo armado, correu e ficou de frente para mim e disse: missionário, agora, se o senhor não fazer essa mulher viver agora, o senhor vai ter conosco agora. E aí, irmãos, eles não sabiam do segredo. Eu perguntei pelo nome dela. Como é o nome dela? Fulana. Eu disse: fulana, levante-se e liberta. Ela deu aquele salto, ficou em pé e sacudiu a roupa e disse: onde é que eu estou? Você está aqui entre nós. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Ela disse: quero. E eu disse: agora os valentões que queriam matar os crentes, que vocês querem enfrentar o crente poderoso, o Jesus poderoso agora? Quem quer enfrentar o Jesus poderoso com essas armas? Vem aqui à frente. E aí, 25 pessoas vieram à frente e foram colocando no palanque, colocando arma, colocando facão, e aceitaram Jesus como Salvador. Naquela noite nós vimos a glória de Deus, e quando olhamos
para o templo, estava sem o cadeado, a portinha bem escancarada, e entramos lá para a congregação e fomos agradecer o Senhor Jesus por esse milagre. Amém? Está na hora da gente aprender e ouvir histórias maravilhosas que vão edificar nossa vida com o nosso convidado de hoje. Eu estou falando do cantor Elson Rodrigues, que está aqui, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Me sinto muito honrado pela sua presença aqui. O senhor gosta mesmo de cantar. Sim, e gosto, falo também alguma coisa. Mas essa história do senhor nem sempre foi cantoria. O senhor teve uma vida muito dura na infância, principalmente. Sim, muito difícil. O senhor nasceu onde? Cardoso Moreira, município de Campos dos Goitacazes. E o senhor lembra, qual a lembrança que o senhor tem de família? Eu falei aqui até no início, o senhor perdeu muito cedo os seus pais. Que impacto isso teve na sua vida e como foi a sua vida a partir daí? Bem, eu perdi meus pais ainda com a idade muito tenra ainda. E aos 6 anos de idade, eu perambulava ali pela cidade digo, Leblon, ali no Rio de Janeiro. Pela rua, o senhor é um menino de rua? Pelas ruas. Eu dormia debaixo das marquises, ali no Leblon. O senhor pedia dinheiro e ia se alimentando? Eu me alimentava através daquelas empregadas que trabalhavam na casa daqueles patrões, aquelas madames. Fazia amizade e pegava o restinho da comida. E eles me davam aquela comidinha gostosa. Opa, então o senhor comia bem. Mas só que eu não dormia em casa, só me alimentava, mas não dormia em casa. Eu dormia na rua, debaixo das marquises. Eu e mais 2 irmãos. Foi quando... E isso com 6 anos, 6, 7 anos de idade, até que idade? Porque é muito duro para uma criança jovem ter esse tipo de vida. 6 aninhos. Uau! Foi quando a polícia veio. Eu detestava a polícia, mas agora eu amo a polícia, porque meu filho é quase oficial da polícia. Agora eu gosto da polícia. Mas hoje o senhor tinha que correr. Eu tinha que correr deles, né? Para que eles não me apanhassem. Mas agora o seu filho é oficial, então o senhor que está botando a polícia para correr então agora, né? O meu filho foi para a polícia, eu fui para a aeronáutica. Olha aí. Deus me abençoou na aeronáutica e eu hoje sou da reserva da aeronáutica. Uau! Entendeu? E em que momento dessa vida dura, difícil, o senhor teve contato com a música? Ou já com 6 aninhos o senhor pela rua já cantava? Como foi que a música nasceu no seu coração e você desenvolveu essa carreira musical? A música nasceu ainda no colégio interno. Ok. Quando o tintureiro veio, me apanhou, me levou para o colégio interno. Isso em que estado? Isso já foi em Minas Gerais, não foi? Eu fui apanhado ali no Leblon, debaixo daquelas marquises, e me levaram para Viçosa, Minas Gerais. De Minas. Patronato, era um patronato. E lá eles me ensinaram música, me educaram, eu não sabia ler nem escrever. Então eu quero bem aos mineiros, porque eles me ensinaram a ler e a escrever. E foi muito bom. Tanto é que eu prestei concurso aqui no Rio e consegui passar na aeronáutica. Devido ao estudo forte que eles me deram lá. Entendeu? E o seu contato com o Evangelho aconteceu onde? Isso era um colégio religioso? Religioso. De freira? O pessoal fala às vezes, na escola de freira. Não, freira não. Não, porque só você é homem, não podia ser freira, né? Mas era um colégio religioso. Colégio... Internato. Um internato, mas eles aplicavam muitos ensinamentos bíblicos. Ok. Porque a Bíblia vivia trancafiada numa gaveta e só poderia ler aquele livro o aluno mais adiantado da classe, que era eu. E a professora ia abrir a gaveta, tirava a Bíblia,
ela marcava São João, aí eu lia São João. Coisa linda. São Lucas, eu lia São Lucas para os alunos, mas ela não sabia que aquilo que eu estava lendo estava entrando no meu coração. Uau. Então eu me senti frustrado, praticamente condenado, porque eu vivia judiando de uma turma que o chefe de disciplina me deu para zelar por aquela turma. E eu batia muito naquelas crianças, dava bicuda para alinhar aquela coisa toda. E meu padroeiro era São Sebastião. E eu contestei com ele e disse, escuta, São Sebastião, por que tu não me tira esse negócio de estar judiando dos alunos? Eu já te pedi tanto, você não consegue me tirar essa malícia de eu estar judiando dos meus companheiros. E um belo dia, marchando para a cidade, 7 de setembro, em Viçosa, encostamos assim num barranco, o chefe de disciplina disse, vamos parar. Parou todo mundo, e eu encostei e fiquei olhando para o céu e disse, Deus, afinal de contas, quem é a verdade? Por que São Sebastião não tem forças para me tirar esses males que atrofiam a minha alma, que destrói o meu coração, essa malícia da minha vida? Aí eu vi no céu, aparecia um crucifixo amarelo e eu vi Jesus naquela cruz com aquela coroa de espinhos. Então eu pensei comigo, bom, então meu padroeiro agora vai ser Jesus Cristo. E nisso, aquelas imagens horríveis que tinha no colégio interno, eu era o puxador de reza, eu era o rezador. Mas eu passei a puxar a reza, mas aquelas imagens já não entravam mais no meu coração. E a minha ficção era Jesus Cristo. Uau. Então eu tapeava o negócio. Eu Quando dizia, Deus, Jesus quer se revelar para alguém, se rogai revela. por nós. Eita, entendeu? Eu falei, meu Deus, quando eu sair daqui e ir para o Rio de Janeiro, eu vou procurar um lugar que se fale de Jesus. E o senhor já cantava na escola? Não, o Rio de Janeiro que trouxe essa coisa da música para o senhor. Eu estudei 6 meses de música no colégio interno e queria ser um músico, mas não foi possível. Aliás, eu prestei até concurso para aeronáutica, para banda de música e sobrei. Eu fui para as fileiras, entendeu? Eu não passei para ser... Mas aí cantando na igreja, descobri, você canta, procura fulano, procura Beltrano. Mas eu pensei, eu chegando ao Rio de Janeiro, quando eu terminei o primário, um primário bem feito, com distinção, era sem distinção. Eu cheguei no Rio de Janeiro e perguntei meus irmãos mais velhos, escuta, aonde é que se fala de Jesus Cristo aqui? Aí me disseram, tem uma igreja ali do pessoal que grita muito, berra muito, você já vai para lá? Você nem gozou a vida, chegou agora do colégio e já vai para lá? Eu falei, lá fala de Jesus? Aí disse, fala, então eu quero ir para lá. Aí eu fui para lá. E de lá não saiu até hoje? E até hoje eu tinha 13 aninhos e me entreguei para Jesus e estou aqui até hoje. Meu Deus, você canta... Eu tava vendo aqui, eu tô com vários CDs, irmão Elcio, aqui, ó. O Anticristo, aqui são os melhores louvores, mas você canta muito escatologia, ou seja, fim dos tempos, sinal da besta, a volta de Jesus. O senhor ama Apocalipse, o livro de Apocalipse. Por que o senhor canta tanto o fim dos tempos, a besta, essa temática é tão forte no seu coração? Foi, na verdade, o primeiro livro que eu comecei a ler. Quando cheguei no Rio de Janeiro, já rapazinho, comecei a ler o Apocalipse e achei importante falar isso para a multidão, em praça pública. Mas eu meditei comigo o seguinte, se eu chegar e pregar sobre o Apocalipse, o povo não vai parar para me ouvir. Mas se eu cantar... É isso aí. O povo vai parar para saber que música é aquela que eu estou cantando. Eles vão me ouvir. Então eu resolvi cantar o Apocalipse
seria muito melhor, no caso, cantar do que pregar sobre o Apocalipse. E você fez isso em praça pública? É porque é muito duro ouvir as coisas que estão no Apocalipse. O povo não iria parar. É verdade. Para me ouvir. E o senhor fez isso em praça pública? Foi pro meio da praça e começou a cantar para todo mundo? Eu cantava em praça pública e adorava ar livre. A pena que acabou, aqui no Rio não tem mais. A gente não vê mais ar livre aqui. É verdade, verdade. Entendeu? Parece que taparam a boca dos evangélicos e ninguém mais fala ao ar livre. Olha aí, crente, a palavra de Deus. Olha aí, crente, cajado. Agora, o senhor, quantas músicas o senhor já compôs, o senhor lembra? Tem muito mais de 80 músicas por aí. Tem uma em especial que o senhor gosta? Uma que tem alguma história especial? Bem, a especial é essa daí. Quando eu fui gravar, João viu a besta. Eu fui para o estúdio e alguém lá disse, você vai cantar isso? João viu a besta? Os crentes não vão abrir porta, janela para te ouvir. Eu falei, eu vou gravar, porque orando a Deus, eu vi no céu diversos discos voadores e eu ouvi aquela voz dizendo, João viu a besta, João viu a besta, João viu a besta, então eu vou gravar João viu a besta. E é o CD que eu mais vendo, é esse. Olha aí. João viu a besta. Foi do João que chegou nas mãos do general? Foi para o general Garrastazu Médici. Ele ouviu num programa da antiga Rádio Copacabana, João Evangelista viu um grande trono branco e nele estava Deus para julgar todos os pecadores, grandes e pequenos que tanto Deus amou. De sua presença fugir os céus e terra, é o juízo final, é o juízo final. Então ele queria saber quem era esse camarada que estava cantando essas coisas, ele queria saber sobre o juízo final. Então alguém foi a Brasília, levou o LP para ele, não era LP, o LP, e ele disse, olha, a minha família é evangélica, mas eu não sou, eu vou levar esse LP para minha família no Rio Grande do Sul. Uau! Entendeu? Então, para ver de onde Deus tirou e quem chegou a ouvir a sua música e a mensagem que o senhor trouxe. Olha, o Só Deus pode Brasil fazer isso. inteiro me conhece através desses hinos aí. Quero agradecer a sua presença. Uma honra, tá? Recebê-lo aqui. Tá. Aprendemos, foi muito bom nosso bate-papo. Que Deus continue te abençoando. E te usando muito, tá bom? No meio dos castiçais de ouro, João viu Jesus, o Redentor. A glória excelsa de Deus estava nele, no meu Salvador. No meio dos castiçais de ouro, brilhava uma luz, era Jesus. E você, como filho de Deus, deve brilhar, dando valor à cruz. Jesus fala ao anjo da igreja, recomendando santidade e amor. É tempo de vida fervorosa, seja sempre quente, mas ao morno lança fora. A igreja é santa, com sangue foi comprada. É tempo, meu irmão, ter a vida consagrada. No meio dos castiçais de ouro, ainda estou vendo o meu Jesus, brilhando como o sol no seu fulgor, zelando pela igreja, igreja
igreja do Senhor. Jesus fala ao anjo da igreja, recomendando santidade e amor. É tempo de vida fervorosa, seja sempre quente, mas ao morno lança fora. A igreja é santa, com sangue foi comprada. É tempo, meu irmão, ter a vida consagrada.